tarde a todos. Boa tarde. Meu nome é Cláudio, eu sou psicólogo, como a colega Valesca falou, e trabalho na Secretaria Estadual de Saúde desde 2003. E eu sou especialista em gestão em saúde também, formado por uma oportunidade que a própria Secretaria Estadual de Saúde me ofertou em 2008. Né? Então, eu fiz um MBA em gestão em saúde. E agradecer aos parceiros do Telesaúde por ter a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre educação permanente, que é um tema caro, é um tema importante, que é preciso a gente se apropriar do conceito para poder praticar e poder mudar os processos de trabalho a partir de uma reflexão que nós vamos trazer aqui, de um ponto de vista que é o ponto de vista do núcleo no qual eu sou chefe. Né? Eu sou chefe do Núcleo Especial de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria Estadual de Saúde. É um núcleo que está ligado diretamente à gerência de recursos humanos. Né? Então, assim, é um grande desafio, porque a Secretaria Estadual de Saúde tem 10 mil servidores, aproximadamente, né? E a gente também trabalha em todo o Estado, ajudando nas discussões e organizando, né, os espaços de discussão da educação permanente nas 4 regiões de saúde existentes hoje no Estado do Espírito Santo, com seus 78 municípios. Então, assim, a minha fala hoje com vocês vai falar um pouquinho então, dessa experiência, desse tempo que eu estou na Secretaria, e desde 2008 é que eu estou nesse local da educação permanente. Sabendo que a minha experiência com educação permanente, esse título, né, educação permanente, quando eu tive o primeiro contato com ele, pensando que era um tema apenas teórico, e depois eu fui perceber que na minha trajetória de trabalho, eu já praticava educação permanente já há muito tempo, quando eu tive a oportunidade de trabalhar nas escolas agrícolas, as escolas agrícolas do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo, né, as escolas famílias, que é um modelo francês, em que abordava esse conceito de que era preciso o estudante estar ligado à sua realidade, que no caso seria, nas escolas agrícolas, a propriedade onde ele cultivava o feijão, cultivava o milho, e depois ele ficava um período de 15 dias numa escola, a Escola Familiar Agrícola, que eu trabalhei em Boa Esperança e Jaguaré, e depois retornava então para a sua propriedade, fazendo momentos de concentração no estudo e reflexão e dispersão na própria família. Então é muito interessante, uma experiência que eu depois, entrando na Secretaria Estadual de Saúde, eu pude perceber que, né, não é à toa que a gente está nesse lugar, que a gente tem afinidade com a prática que já vem antes mesmo de você fazer, pensar um pouquinho no próprio conceito teórico, né, que também é necessário para que a gente possa fundamentar a nossa prática, você se embasar num conceito que realmente vai surtir um efeito, que vai trazer resultados positivos para o sistema de saúde. A minha abordagem, como eu falei, da minha experiência, eu vou falar um pouquinho, começar a falar da experiência de dentro da secretaria, e depois eu vou tentar navegar para os movimentos regionais. Né? Então vai ser um pouquinho essa dinâmica que nós vamos usar. Não esquecendo que o que eu vou apresentar aqui é para efeito didático, não aconteceu nessa sequência que eu vou apresentar, porque a prática da educação permanente, ela coloca como o próprio nome, né? Você vai praticar primeiro e depois você vai refletir e consolidar tudo isso e mostrar o que você tem feito nesse tempo. Então, a ordem dos slides que eu vou apresentar não significa que isso aconteceu nessa ordem, né? Mas é importante a gente mostrar um pouquinho dessa experiência. Então, para começar, eu vou colocar então um conceito que eu trouxe do Ricardo Cecim, de um artigo que ele escreveu em 2005, em que ele diz que a educação permanente em saúde, então, é uma estratégia. Né? Ela é uma estratégia e é fundamental. Para quê? Para transformar processo de trabalho. Transformar o próprio trabalho no setor onde você está. Né? No lugar onde você atua, mas de uma forma crítica, reflexiva, propositiva e, acima de tudo, compromissada. Né? Porque é preciso que você, a todo momento, saia do seu automatismo
para poder se estranhar, né? Eu costumo falar isso para a minha equipe, a gente tem que a todo momento estar se estranhando, olhando a nossa prática e revendo os nossos atos. E isso só é possível se você conseguir parar de vez em quando para se reunir, para conversar com o outro. E é esse papo que nós estamos tendo aqui agora. Então, isso que nós estamos falando é para qualquer um que está nos assistindo, de qualquer lugar onde você está atuando, seja no município, seja no seu setor, seja em outro estado, né? Então, e você também, como é que você faz o grande... Como é que você fica? Como é que você faz o outro par, sabendo que na secretaria, nos seus setores, corre total no dia a dia, em que você, às vezes, não tem tempo nem de respirar nem de beber água, às vezes. Então, é uma questão séria que se coloca, porque não é fácil, não é simples, né? Você tá sempre procurando trabalhar no sentido de que tem que envolver o maior número de atores possíveis nesse movimento de diálogo e discussão. Seja gestor, seja trabalhador, seja as instituições formadoras, o controle social, enfim. A ideia da educação permanente é diálogo permanente e constante para que você tenha uma rede escola, na verdade. Que o seu trabalho, ele não é separado da educação. Às vezes a gente costuma falar assim, estudar e trabalhar. Não. No trabalho, o próprio trabalho é a sua escola, né, de vida, que você tem que refletir sobre os seus atos e aí propor algo diferente. E aí, avançando um pouquinho mais, eu trago uma questão que a gente tem que extrapolar a lógica da oferta de cursos, né, e tentando pensar que o curso é importante. Um curso que já vem estruturado, que já vem com conteúdo já montado por um outro, né, mas você tem que tentar comparar o que você necessita no seu dia a dia, no seu cotidiano do trabalho, e adaptar aquele conteúdo que porventura já existe à sua realidade. Então, não descartando a importância de um curso que traz habilidade, que você repassa conhecimento, que você amplia seu conhecimento, mas perguntar se essa atividade educativa, esse curso, ele foi feito pensando em realmente mudar a prática do seu local de trabalho, né? Porque um curso que ele está pronto, ele serve para todos, mas e para o teu local? Qual a diferença que ele fez? Então aí, portanto, a gente talvez teria que antes pensar, quando alguém pergunta, eu quero um curso de regulação, eu quero fazer um curso de urgência e emergência, a gente perguntar, mas esse curso está adequado à sua realidade? Né? O seu dia a dia? Né? Ou, para chegar a esse curso, as pessoas conversaram para construir a matriz desse curso? Foi uma construção coletiva? Né? Você utilizou de metodologias problematizadoras, né, em uma aprendizagem que significa para você no trabalho? Né? Porque você comparando esses slides, então eu coloco aqui que um curso, nós podemos muito bem falar que qual o impacto que um curso, né, que vem já estruturado, que não esteja em consonância com o seu dia a dia, que impacto ele causa de transformação no seu serviço. Ao passo que, quando eu estou falando de educação permanente, quando eu sento para conversar e montar um processo formativo, eu envolvo negociações, que não são simples, não são rápidas, né, com uma metodologia questionadora, para saber se aquilo que está contido no conteúdo do curso vai me ajudar, se ela é significativa para o meu trabalho, e ela tem um efeito a médio e longo prazo, com a potência de causar maior impacto no serviço de saúde. Né? Então, comparando assim, eu não estou querendo aqui dizer que eu deixo então de fazer os cursos. Não, os cursos são necessários, sim. Os cursos são necessários para gerar habilidade, para me atualizar, mas para a mudança da prática do setor, eu preciso pensar então na lógica da educação permanente. E então eu tomo emprestado um slide, esse slide é do Armando Denegri,
que é doutor do Hospital do Coração, que nos ajudou um pouquinho a desenvolver aqui no Estado do Espírito Santo, no ano de 2015 e 2016, o plano de intervenção nas regiões de saúde, com diagnóstico da região, do que adoece, do que morre a população, e tirar alguns eixos de trabalho. Então ele vem falando que, para a gente pensar também na educação permanente, a gente precisa chegar na transsetorialidade. Então aqui em cima vocês veem aqui que eu estou falando em multissetorialidade, em intersetorialidade e transsetorialidade. Nós devemos chegar na transsetorialidade, porque se você olhar só uma imagem, por exemplo, da multissetorialidade, os vários atores estão ali presentes num determinado território, que é esse triângulo, e na intersetorialidade eu faço esses atores conversarem entre si. Mas na transsetorialidade eu transponho o meu setor. Eu vou para outros setores, porque quando eu falo de educação permanente em saúde, a saúde sozinha não vai dar conta dos problemas da saúde. Então eu tenho que articular, inclusive com outras secretarias, para discutir o que de melhor eu poderia estar propiciando para a transformação das práticas do trabalho. Recentemente, na Secretaria Estadual de Saúde, nós recebemos uma oferta de uma formação-ação pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional no SUS, que é o PROAD-SUS, uma oferta que veio para uma formação-ação na área de urgência e emergência, que se transformou num curso de especialização de gestão estadual das urgências e emergências, né? E aí foi interessante que, pela primeira vez, a gente envolvendo vários setores, né, que aí entrou a Secretaria de Saúde, com seus vários componentes, SAMU, vigilância, atenção básica, além disso a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Casa Militar, e terminou num grande produto, um produto legal, que foi um plano de contingenciamento para os grandes desastres, inclusive em rodovias, né, e pensar num planejamento mais amplo para que pudesse ofertar para o governo do Estado um plano de contingência nessa área de emergência. Então, assim, a gente só pode fazer algo transsetorial a partir do momento que a gente pensa e procura se questionar. Eu sozinho darei conta de resolver um problema específico do setor saúde, ou tenho interfaces com outras secretarias que eu possa realizar parcerias, né? Então, e eu trago também, eu peguei de emprestado essa fala do Leonardo Boff, que etimologicamente vem falando do que é a experiência, né? E eu achei muito interessante, que diz muito do que eu vou falar daqui para frente, que você, isso que eu venho falando, sair do automatismo, né, desse automatismo que o próprio sistema nos coloca nele, se estranhar, e eu acho que o que o Leonardo Boff traz aqui é muito interessante. Então eu vou ler que ele fala, ele separa as palavras experiência. Então, experiência é a ciência ou o conhecimento, a ciência que o ser humano adquire quando sai de si mesmo, Então, se eu estou no automático, eu tenho que não estar no automático e tentar sair desse automático. E procurar compreender um determinado objeto por todos os lados. Por todos os lados. Porque eu estou falando de um ponto de vista, como eu falei para vocês, que é o meu ponto de vista e é a minha verdade, mas não é uma verdade absoluta. É uma verdade da qual... do terreno onde eu estou pisando, que é um núcleo de educação, que é o Núcleo Especial de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Então, essa é a minha realidade, esse é o meu espaço, então eu estou vendo por um lado. Então, e um objeto tem que ser visto por todos os lados e não só por um lado. Então, a experiência, ela não é aquilo que a gente faz, não é um conhecimento teórico ou livresco, né? Mas ele é adquirido em contato com a realidade, que não se deixa penetrar facilmente e até se opõe e resiste ao ser humano. Por isso, em toda experiência, existe um quociente forte de sofrimento e luta. Porque eu falo que quem faz educação permanente tem que estar consciente de que, na hora que você entrar no campo da educação permanente, você vai ter trabalho, você vai ter resistência, você vai ter, enfim, uma série de fatores adversos que, se você não estiver bem centrado, não estiver discutindo com seus pares aonde você quer chegar, você vai desistir no meio do caminho. Então, assim, já vou dizendo para qualquer um de vocês que queiram entrar numa formação e trabalhar com educação permanente.
Vocês vão ter que se questionar, vão ter que olhar para vocês primeiro, vão ter que experimentar em vocês um método diferente de abordagem, de diálogo com o outro e de poder saber que o outro também tem um ponto de vista dele, tem uma verdade dele e que você vai encontrar resistência porque atualmente nós estamos com muitas informações, mas sem aprofundar essas informações da maneira como deveriam ser aprofundadas. Nós temos uma gama de informações, seja na internet, no WhatsApp, na própria pesquisa que você faz pelo seu computador, e que você tece opiniões sem aprofundar e sem refletir e sem se questionar se aquilo é verdade ou se é uma falsa verdade. Né? Então eu quis trazer um pouquinho esse conceito para dizer da experiência, que o Larossa também vai falar um pouquinho da experiência nesse sentido, né, mas eu achei que aqui vai falar um pouquinho do que a gente vive no dia a dia, do nosso cotidiano do trabalho, no contato com os técnicos das várias gerências, com os técnicos dos municípios, com os técnicos do Ministério, então com todos os atores que estão conosco, comungando esse processo de trabalho com a educação permanente. E eu vou trazer também uma experiência, as experiências que, do meu ponto de vista, eu gostaria de comentar com vocês um pouco, né, do meu local de experiência, mas eu vou falar um pouquinho do processo de construção de um curso de especialização da atenção primária em saúde, que foi realizado em 2009, 10 e 11, foram 3 anos de execução do curso, mas o processo que antecedeu a essa formação, ele foi muito rico e foi um processo de educação permanente. Algumas oficinas internas que nós estamos fazendo para as gerências estratégicas da Secretaria Estadual de Saúde, que é as oficinas de educação permanente com a gerência, nós estamos em processo, nós começamos no ano de 2016 e depois continuamos durante esse ano, agora veio as férias, vamos retomar novamente esse movimento. Um exemplo interessante que foi a oficina que aconteceu com a equipe da gerência de regulação no setor de faturamento, citar uma experiência de gestão da educação permanente para a rede de urgência e emergência do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que é o GEP-HAL, né? Um exemplo pontual de uma reunião com diretores dos hospitais provocados pela gerência de recursos humanos, e também exemplificar que a própria política estadual de humanização usa a educação permanente como prática para acionar os seus coletivos. Então, um pouquinho, vai ser nesse sentido. Eu falo, então, de dentro da experiência da CESA e depois eu passo para as regiões de saúde, ok? É só meu tempo aí que a Valesca vai controlar, porque a gente gostaria de ficar aqui falando com vocês, até muito mais do que esses 50 minutos que tem aqui, né? Eu já consumi 15 minutos, então vamos avançar. Falando da primeira experiência que eu vivenciei no período de 2009, 10 e 11, é o processo de desenho do curso de especialização da atenção primária em saúde. Vocês podem olhar aqui no cronograma que o curso ele só começou em 2009, mas o processo dele iniciou-se em 2006. Então, esse processo e os eventos que antecederam ao curso foi um processo de educação permanente, porque ele envolveu a criação de um fórum de educação permanente, uma formação de um núcleo pedagógico com as instituições de ensino que discutiram o que se queria. Antes disso, foi feita uma pesquisa na região de saúde, na época, pela avaliação da atenção primária, que era PEMAC, e discutiu-se que seria necessário um curso de especialização para organizar a atenção primária. Foram realizadas várias oficinas macro-regionais, onde se deu a construção de uma matriz curricular que foi comum para todas as instituições, que depois eu vou mostrar, que executaram o curso, né? Nós credenciamos, então, as instituições para fazer a execução do curso. Nós lançamos um edital a nível nacional, que é o edital 01 de 2008, e aí a gente fez uma abertura nacional desse edital e iniciamos, aqui está escrito segunda e terceira etapa, porque a primeira etapa de educação permanente para atenção primária, ela se deu lá em 2005 e 2006, se não me engano, com o curso de especialização da saúde da família, que veio dos polos de educação permanente. Então, na época, uma primeira formação que
na minha história de secretaria, a gente possa registrar aqui e falar para vocês. Então, esse processo desse desenho do curso de especialização da PS, e eu quero dizer para vocês que ele não foi um curso isolado, certo? Ele foi um curso em que a Secretaria Estadual de Saúde investiu em equipamentos para atenção primária, construção de unidades de saúde para atenção primária e, ao mesmo tempo, um material teórico, que eu vou mostrar aqui como desenho, e que era um manual, que é as diretrizes clínicas da atenção primária, que foram distribuídas para todas as instituições e para todas as coordenações de atenção básica, e que o material foi utilizado nesse curso de forma a facilitar um planejamento daquilo que a CESA tinha programado nesse tempo todo. Um grande manual que foi usado, que hoje é o CD, foi o manual número 1, né, que foi a Organização da Atenção Primária à Saúde. Né? Essas diretrizes clínicas elas foram lançadas concomitantemente ao curso, né? Mas o curso não foi feito de forma isolada. Então, um conjunto de ações para que a gente conseguisse implementar uma ação no Estado que surtisse algum resultado. Então, essa é a primeira, então, experiência que eu gostaria de trazer, e dizendo como é que a gente fez isso. A gente credenciou 14 instituições de ensino, né, para executar esse curso de norte a sul para os 78 municípios do Estado. Aí, na época, tinha, né, hoje, algumas instituições se fundiram, né, mas na época eram 14 instituições de ensino. Existe por trás de todo esse processo de formação a parte burocrática, que praticamente eu e uma pequena equipe, na época, ficamos 3 anos imersos, e quase por conta exclusivamente desse movimento no Estado. Isso gerou uma parte burocrática de processos, de pagamento, de aproximadamente 20 mil páginas de volume de processo, né, no investimento total no Estado do Espírito Santo, da ordem de 24 milhões de reais nesses anos. A gente tem todos esses registros aí. Né? Vou beber um pouquinho de água aqui. Então, só para vocês. Então, só para vocês entenderem, quando a gente fala em educação permanente, existe um antes e existe aquilo que vocês veem às vezes como um curso que é executado, mas por trás disso existe todo um processo de trabalho combinado com o coletivo, combinado com os atores, e que culmina, então, com a execução de uma ação educativa, de um curso de especialização. Né? Aqui um pouco do desenho vocês não vão poder ver, mas esses números são nós temos isso registrado e arquivado, o que foi formado em cada município à época. Né? Aqui nós já atualizamos para as 4 regiões de saúde, norte, central, metropolitana e sul. Foram 3.200 profissionais de várias categorias, desde enfermeiros, dentistas, médicos, psicólogos, administradores, assistentes sociais, além das 14 profissões de saúde, outros atores da atenção primária receberam essa especialização. Né? Interessante, era um curso presencial, quinzenal, com uma evasão de 12% apenas, né? Que está dentro de um padrão de evasão de quem se submete a fazer um curso de especialização de 12 meses, que foi o caso, né, com a evasão de 12%. Né? Então, assim, e aí fica a questão que às vezes as pessoas podem perguntar o impacto disso tudo. Né? A gente provocou, inclusive no projeto do PEP-SUS Espírito Santo, com os pesquisadores, para também olhar para esse lado e falar assim, vamos procurar saber o que foi antes de 2009, 10 e 11, com todo esse movimento, e depois de 2009, 10 e 11, se a gente consegue medir algum impacto desse quantitativo de pessoas e dos resultados que a gente vai alcançando, que foram inúmeros. Por exemplo, só para citar, teve instituição de ensino que instituiu na sua matriz curricular disciplinas da atenção primária a partir da intervenção desse curso de especialização. E instituições de ensino que tinham sede aqui no Espírito Santo e em outros estados. Então, influenciar a matriz curricular de um curso que coloca egressos no mercado ano a ano, num contingente significativo, é importante essa discussão. Como é que eu faço isso?
Então, a gente poderia discutir, nomear muitos aspectos, mas um aspecto importante dessa formação foi o seguinte: as rodas de conversa, porque era um curso em que você tinha momentos de concentração e momentos de dispersão. Os momentos de dispersão acontecia no campo de prática, era nas unidades de saúde, ou em salas do próprio território da unidade de saúde. E aí uma coisa que às vezes não é uma coisa extraordinária, mas é as pessoas conversarem entre si. Que aí você via ali enfermeiro, farmacêutico conversando com assistente social, e aí falou assim: você está em determinada área, eu não sabia que você estava em determinada área. Você propiciou colocar em contato o diálogo entre os atores que no dia a dia não conversam. Né? Então essa é a grande revolução que se faz, porque cada dia que se passa, menos conversa a gente faz com os nossos pares. A gente não pode deixar de fazer conversa, não pode deixar de fazer diálogo, e no corre-corre da vida, como eu já falei, a gente tende a se isolar. Então, essa é a grande questão: como é que a gente coloca em discussão, em ato, um processo de trabalho em que os vários atores que constroem o Sistema Único de Saúde estão no seu território e possam conversar e trocar ideias. Essa é a grande questão. Aqui, só para ilustrar esse momento aqui é um momento lá no Centro de Convenções, em 2008, 2009, né? 2009, e depois aqui já no final as turmas, né, que foram se formando ao longo desse tempo, só a título de ilustração. Muito bem. Uma outra atividade que eu gostaria de trazer aqui e falar para vocês é uma atividade que nós, do nível central e do núcleo especial do local onde eu estou, que é o NUED RH, Núcleo Especial de Desenvolvimento de Recursos Humanos, nós estamos fazendo um movimento em direção a todas as gerências, que a gente está chamando Oficina de Atividade de Educação Permanente com as áreas estratégicas da CESA. Nós iniciamos no ano passado um movimento com as gerências que mais demandam capacitações, né, ou ações educativas, que é a vigilância e a gerência de regulação e ordenação do sistema, e a regulação do acesso também, por último. Então a gente fez um movimento, mas um movimento que a gente traçou um cronograma, mesmo que não está atingindo ele do jeito que a gente queria, mas um ideal proposto de cronograma, em que a gente fez um alinhamento com a alta gestão da CESA, com os subsecretários, e aí partimos então para a discussão do que a gente pensava em trabalhar com relação a essas gerências e todos os setores da CESA, né? Nós imaginamos que no nível central seriam umas 600 pessoas seriam atingidas por isso, e depois como é que a gente dissemina isso para todos os 10 mil trabalhadores, e depois como é que dissemina isso para todos os municípios, né, em poder pensar no método de abordagem quando se fala em capacitações ou ações educativas. Né? Então, em seguida, a gente fez... Como é que a gente conduziu esses momentos? Né? Eu tenho comigo uma equipe de técnicos, entre psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfim, que são, que a gente chama apoiadores institucionais, que eles fazem o apoio mesmo a essa gerência para discutir essa metodologia e tentar chegar num resultado de desfragmentação das nossas ações, né? Porque a gente faz as coisas muito fragmentadas. Então a gente partiu para a condução dessas oficinas pensando da seguinte forma: a Secretaria Estadual de Saúde tem um plano plurianual, um PPA, que vai de 2016 a 2019. E aí a sistemática que é feita é o seguinte: quando você vai planejar suas ações ano a ano, você tem os instrumentos normativos de planejamento que de uma certa forma, te induz a colocar numa planilha qual a ação que você vai realizar naquele determinado ano. Então, nós fizemos, interessante, um consolidado dessas ações, e aí nós estamos chamando aqui do famoso rolo, entre aspas, porque nós, a partir do momento que nós consolidamos essas ações educativas de todas as gerências da CESA, nós colamos, né, fizemos uma colagem só para entender a dimensão disso, uma colagem dessas planilhas em papel ofício e colamos num papel cenário, e aí aconteceu de que a gente produziu um rolo, literalmente um rolo, de ações educativas de mais ou menos uns 15 metros de comprimento, e aí a gente foi perceber que, e isso já era uma constatação, de que aquilo que a gente planeja, a gente às vezes coloca só o nome de ação educativa, e às vezes você não consegue executar 20% daquilo que se planeja.
né, porque são muitos programas, muitas ações, e aí a gente tentou então fazer o quê? Como é que a gente pode agregar gerências, como é que a gente pode agregar núcleos, como é que a gente pode agregar temas que possam gerar uma desfragmentação dessas ações. Então esse é um movimento de questionar aos formuladores de propostas de educação no setor saúde que estejam comungando com a metodologia da educação permanente, que é de mudar as práticas do próprio trabalho, né? E aí então a gente, com base no planejamento da SESA e com a demanda da atual gestão, nós também, existe na Secretaria Estadual alguns projetos que são prioritários de governo, com alguns desafios que a SESA estabeleceu para ela mesma nesses 4 anos de governo, que é o tempo de gestão, né, de qualquer governo. Então, assim, existem projetos prioritários, existe, então, um plano plurianual para ser seguido, existe um plano de ação anual, e a gente, então, propôs uma metodologia de trabalho de poder, a partir desses instrumentos, avançar numa tentativa de unificação, de poder transformar toda essa gama de ações educativas em algo que pudesse estar em consonância com as diretrizes da SESA, com as metas, com os desafios, com o plano plurianual, né? Então, nós pactuamos, como eu falei, com a alta gestão, pactuamos com gestores de cada gerência que a gente ia fazer o trabalho, pedindo licença primeiro para fazer o trabalho, né, e combinando horário, né, quantidade de encontro, as estratégias utilizadas e definindo um cronograma inicial e um cronograma final para se terminar essa metodologia, né? Os objetivos da oficina foram contribuir para uma reflexão sobre o planejamento daquelas ações educativas, fazer com que os técnicos reflitam naquilo que eles estão fazendo, alinhar essas ações educativas em alguns eixos ou temas que a gente entende que estão em consonância com os instrumentos de planejamento da SESA e com os desafios que se colocam a cada governo, e contribuir com a sua efetivação, porque se a gente não executa aquelas ações que a gente planeja, há uma frustração, né, e um desânimo por parte dos técnicos por não executar. Mas cada um veio de um determinado lugar. Quando nós fizemos esse consolidado, nós vimos que não era possível executar tudo de uma vez, né? Mas sim, nós teríamos que priorizar, né, que ações são essas e o que a gente poderia fazer primeiro, né? E ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente está qualificando a equipe para o processo de planejamento. Porque quando a gente foi para a equipe, a gente também fez uma planilha de questionamento. Uma planilha com quem faz, com prazo, com quem poderia fazer, mas questionando as pessoas por que ela está fazendo aquela ação educativa, se aquela ação de fato vai mudar o problema que ela está vendo no seu cotidiano do trabalho, ou se ela está só colocando aquela ação educativa por achar que a ação educativa sozinha vai resolver o problema de saúde que ele diagnostica no seu local de trabalho. Então, assim, é iniciar um trabalho, mesmo de formiguinha, um trabalho sistematizado de apoio institucional, né, de educação permanente com essas áreas. E aí, qualquer lugar, você pode lançar a mão disso para fazer, seja na atenção primária, seja no município, seja na vigilância, seja em qualquer lugar que você está, você pode lançar mão disso. E você, depois de que você fez esse passo, você pode consolidar essas ações educativas que comporão um portfólio, um conjunto de ações que você pode, ano a ano, atualizar e melhorar, mas sabendo que você, primeiro, discutiu e que você programou e que você discutiu em conjunto e se viu como ator no processo de planejamento. Essa que é a questão, se ver também como ator, porque quando você não se vê como ator, você não vai querer aderir àquele projeto que se propõe, correto? Então, realizar o papel nosso, então, foi de realizar o apoio institucional, realizar essas oficinas, e se existe algum curso que é preciso ser executado, também ajudar, né, a firmar parcerias com outras instituições de ensino que possam realizar aquele treinamento específico, aquele desenvolvimento de habilidade específica que possa construir resultados, né? E também monitorar, a gente faz pouco monitorar e avaliar como é que tem sido isso, né? Uma coisa que a gente faz. O que nós encontramos, o que nós propusemos, né? Nós partimos de uma metodologia utilizando um modelo lógico, né, que é um levantamento de problemas,
né, em que você faz uma definição a partir do problema, quais são as causas e consequências desse problema, e você tenta desenhar e priorizar o que é o nó crítico desse seu problema, o que você vai atacar primeiro como essa ação. Né? E aí você vai perceber que quando você, no primeiro contato com os técnicos, começa a fazer essa pergunta, qual é o seu problema, você vai ver que muitas vezes o diagnóstico do programa não está feito. Né? Às vezes está muito bem feito, o que facilita, mas às vezes o técnico é pego de surpresa, falando assim, mas eu não fiz totalmente o diagnóstico do jeito que deveria ser feito. E aí aquela famosa planilha que eu falei que nós preparamos, essa planilha de forma nenhuma ela deve ser enviada por e-mail ou enviada à distância, ela tem que ser uma planilha que vai subsidiar o seu diálogo no contato próximo com o técnico. Nós fizemos essa experiência, mandamos a planilha para testar primeiro por e-mail e não funcionou porque as perguntas ali contidas eram entendidas de outra forma. Então essa planilha tem que ser um subsídio de você conversando com o outro para você poder, no momento do encontro, poder questionar e poder avançar. Né? E depois a gente, então, percorrer na fase 3, né, inserir essas ações educativas nos planos de ação, que muitas das ações educativas, às vezes, não são inseridas nos instrumentos de planejamento de uma secretaria ou de um setor. E aí nós vamos falar, se ela não está inserida no plano de ação anual ou num PPA, um plano plurianual, você vai falar que ela, então, ela não está oficializada dentro de um setor público, e ela precisa ser oficializada, até mesmo porque os órgãos fiscalizadores vão utilizar desses instrumentos para fazer a cobrança devida aos gestores que estão nas suas respectivas pastas. Né? Então, avançando um pouco mais, nós perguntamos então, a gente pergunta para o técnico, né? Tá, qual é o seu problema? O que você quer resolver? Né? E aí, esse problema tem que ter, depois que você destacou o problema, que são vários problemas e você não pode atacá-lo de uma vez mais, saber que você, estando dentro de um programa, digamos, programa de tuberculose, programa de hanseníase, ou programa da dengue, você tem que ter um objetivo geral para esse programa, você tem que traçar objetivos específicos, você tem que ter critérios de priorização, de inclusão desse público-alvo, de quem serão os beneficiários finais, e saber também que que você tem de dado que diz desse problema, que a gente chama assim, os descritores desse problema. Né? Então a gente começou a questionar as áreas técnicas sobre se eles tinham realmente isso estruturado de alguma forma. Isso é um instrumento normativo aplicado a partir do modelo lógico. Né? Se vocês quiserem também, é uma nota técnica do IPEA, a nota técnica número 10, se não me engano, do IPEA, vocês podem pesquisar, que ela traz esse exemplo, que é um exemplo de uma secretaria de educação que eu trago aqui, que o programa é chamado Programa Segundo Tempo. Mas eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas pensando que quando você tem um problema no seu local, você tem que traçar um objetivo, você tem que fazer um diagnóstico, né? E o que você quer priorizar para enfrentar esse problema. Né? Avançando. Então você vai ver que o que está em azul aqui, olha só, o problema está em amarelo. As consequências do problema estão em verde. E as causas do problema estão em lilás, magenta. Olha só, o que está em azul aqui é a educação. Então, quando eu falo em educação, em capacitação, em processos formativos, eu vou ver que um determinado problema, dentre as causas, uma das causas pode ser capacitação, mas não só a capacitação. Isso é que é interessante ver. Então, aqui, no exemplo aqui, o problema é dificuldade de crianças e adolescentes em situação de maior risco social em praticar esporte institucional no tempo ocioso. Você vai ver que entre as causas do problema tem concorrência com atividades ilícitas nocivas, a pobreza dificulta o acesso às atividades, a insuficiência de espaços de infraestrutura, etc, etc. Mas olha, também profissionais de educação física não estão capacitados para a prática do esporte educacional. Então, é isso que a gente quis mostrar para as áreas técnicas. Quando você vai pensar numa capacitação, você tem que saber que a capacitação é uma parte do problema. E às vezes há um inverso. Você percebe no encontro com o outro, no encontro de quem vai planejar uma ação educativa, que ela colocou aquela ação educativa e colocou um título para resolver toda essa gama de problemas, né, que são estruturais de um setor. E se você não resolver o problema, o que vai acontecer? Se isso vai melhorar ou se vai piorar? Vamos adiante. Então, um exemplo que eu trago, por exemplo,
é que chegou para nós, no EDH, uma demanda sobre um curso de faturamento. Chegou a seguinte demanda: eu quero fazer um curso de faturamento. A demanda era essa, a realização de um curso de faturamento. Então, aí nós, usando a metodologia de problematização, nós identificamos outros pontos importantes. Nós vimos, por exemplo, que o processo de faturamento era deficiente, né? E aí nós fizemos a seguinte pergunta: quais as principais razões que podem explicar esse processo deficiente? Né? Então a gente encontrou lá vários problemas que nós separamos em causas e consequências. Dentre eles, por exemplo, as causas: falta de padronização do processo de trabalho do faturamento, falta de conhecimento do que faturar e como faturar, o Quinesis atualizado, os diretores dos hospitais insuficientemente sensibilizados para a importância do faturamento, e uma falta de capacitação dos profissionais para utilizarem um sistema de informação aqui no Estado que chama de sistema MV. Então, como consequência, você tem alguns problemas que você encontra, né? Por exemplo, a figura do médico revisor acertando alguns laudos e prontuários para faturar, a perda de informação para tomar de decisão e até a perda financeira para o Estado. Então, o que a gente, então, tira disso aí? Isso aqui é só um exemplo de uma planilha, é uma planilha grande, mas eu vou falar aqui o que tem: a ação educativa proposta, né? A gente lista a ação educativa proposta, a gente pergunta por que você fará essa ação educativa, né? Com qual propósito você fará isso? Para resolver qual problema? O que você espera alcançar com essa ação? Né? Qual o resultado que você espera? Como essa ação educativa será executada? Porque o seu próprio grupo pode executar, mas você pode também lançar mão de parcerias. Que parcerias são essas? Essa será feita pela própria equipe ou não? Como você vai medir essa ação, né? Para atingir seu propósito, como é que você vai medir? Quais os indicadores, os descritores que você vai utilizar, né? Então você tem que informar os indicadores, demonstrar, né? Quanto vai custar? Tem recurso previsto? Ou só está orçado? Ou não tem orçamentário e não tem o financeiro? Qual a fonte de recurso? Você vai usar que recurso? Não tem recurso? Você não conhece se tem? Aí você pode procurar junto ao fundo estadual, ao fundo municipal. O recurso está garantido? Olha no quadro de detalhamento de despesa, pede ao fundo municipal, pede ao fundo estadual se isso está previsto, se não está previsto. Qual é o público-alvo? São só profissionais da esfera estadual, municipal, as duas? É só do meu setor? É só interno? É nível médio? É nível superior? Né? E essa ação está linkada a alguma diretriz, né, do plano estadual ou do plano municipal de saúde? Está linkada a algum planejamento estratégico? Né? Enfim, você pode fazer uma série de perguntas e você ajudar, e não deixar a equipe sozinha. Mas o importante desse movimento todo que a gente busca falar é o seguinte: eu tenho que criar massa crítica para pensar a educação permanente. Porque nós somos poucos apoiadores, nós somos 10, 12 apoiadores para 600, 700, daqui a pouco 10 mil profissionais. Como é que a gente cria massa crítica para pensar a educação permanente como mudança de processo de trabalho, no questionamento de si próprio, no questionamento das suas práticas cotidianas e na constante não acomodação, que eu digo, né? Eu uso uma frase para a minha equipe que eu falo: eu não quero criar lodo, eu não quero ficar parado, né? Então aqui alguns exemplos só do Fórum de Faturistas, eu vou acelerar um pouquinho mais. Aqui as oficinas aqui da vigilância, aqui da regulação e ordenação do sistema, onde a gente faz a apresentação do que a gente quer e as pessoas começam a discutir entre eles essa proposta e depois a gente faz um consolidado. Aqui um exemplo rápido de um momento, ela não foi uma oficina pensada como a da gerência de regulação, mas foi um momento que a gerência de recursos humanos da CESA nos pediu um auxílio para discutir com os diretores de hospitais a questão da gestão de pessoal nos seus locais de trabalho. E a gente fez 3 perguntas para os diretores para que eles pudessem, a partir do olhar deles, do local onde eles estão, poder falar e consolidar informações para uma tomada de decisão. Isso também é um momento curto e pequeno, foi uma manhã, mas que serviu para quê? Para a gente ter uma escuta qualificada para tomar uma decisão. Não adianta você tomar uma decisão se você não escuta quem está envolvido no processo, e a tendência de você ter insucesso na sua proposição é muito grande quando não há escuta.
né? Aqui também eu quero trazer um exemplo para vocês, que eu falo que todo mundo deveria ter uma postura política com os dispositivos da política de humanização, né? Eu coloquei uma política estadual de humanização, porque aqui no nosso estado a gente tem as chamadas câmaras técnicas de humanização, que assim como no movimento que nós fazemos para dentro das gerências, a gente também ativa as pessoas no que a gente chama de ativando os coletivos, né, que são os grupos de pessoas que estão no serviço. No caso, a Câmara Técnica de Humanização trabalha muito com os nossos serviços hospitalares, principalmente, mas deveria abarcar todos os setores, né? E são 2 câmaras técnicas de humanização existentes atualmente no Estado do Espírito Santo, na região metropolitana e na região sul. Uma meta nossa é trabalhar as câmaras técnicas de humanização, que são espaços de discussão dos processos de trabalho e de melhoria dos processos de trabalho em todas as regiões de saúde. Mas é um grande desafio, a gente só, por enquanto, está conseguindo em 2. A gente tem uma equipe de 3 pessoas dentro do EDRH e mais umas 2 ou 3 pessoas fora do setor, porque é uma política transversal. Ela está no setor de educação permanente, porque, por afinidade com a educação permanente, ela pôde, nesse tempo que eu estou lá, desde 2003, produzir resultados, né? E inclusive entrou nesse ano que passou, como uma proposta de um projeto prioritário de trabalho dentro de um hospital da rede própria da Secretaria Estadual de Saúde, e que ajudou muito a pensar os modelos de atendimento, de acesso ao usuário e de reflexão de como que a gente pode melhorar, né, o acesso humanizado dos pacientes dentro dos hospitais, né? E aí eu tenho mais 10 minutinhos para falar. Eu queria falar como é que a gente amplia o movimento de educação permanente no Estado, para fazer acontecer isso que a gente acredita, que é colocar em diálogo, colocar em contato os atores necessários para desenvolver a educação permanente no Estado, que são as comissões permanentes de integração ensino e serviço, previstas na portaria 1996 e na Lei Orgânica da Saúde 8080, que fala que deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços e as instituições de ensino, né? Então nós fizemos um movimento, que aí eu coloquei uma linha do tempo, eu vou passar bem rápido por ele, que vai desde o polo de educação permanente, né, que o Ministério incentivou os polos de educação permanente em 94, em 2001 já eram 30 polos em todo o país, e aqui no Estado do Espírito Santo, como eu disse antes, aquele curso de Estratégia de Saúde da Família foi uma ação pensada por esse coletivo do Polo de Educação. Depois, em 2003, veio a criação da SEGEX, em 2004 foi editada a Política Nacional de Educação Permanente, e o marco que a gente gosta de olhar é a portaria 1996, que eu aconselho a todos, é esse livrinho que eu fico na minha cabeceira, que é o livro da série Pactos, a Política de Educação Permanente. Vocês conseguem baixar esse livro na internet. Ele traz a portaria 1996 toda comentada, né, de uma certa forma, falando do conceito de educação permanente, educação continuada. Enfim, vocês podem acessar esse livrinho, né, o livro série Pactos. Isso aqui foi na época do Pacto pela Saúde, em 2006. É o volume 9. Eu sempre ando com esse livrinho na cabeceira, eu gosto dele. Então, a partir do advento da portaria 1996, que foi uma melhoria das outras portarias, dos polos e tal, nós começamos um movimento aqui no Estado, em 2008, de instituição da CIES. Em 2009, nós instituímos a CIES no Espírito Santo, na época em que tinha 3 macro-regiões de saúde. Certo? Hoje nós somos 4 CIES, espalhadas nas 4 regiões de saúde, com pessoas discutindo o processo de educação permanente em todas as regiões. Né? Em 2011, existe um plano aprovado pelo Ministério de Educação Permanente. Antes, porém, em 2010, foi o primeiro plano que a gente aprovou, o plano de educação permanente. Em 2011, o segundo plano aprovado, e de 2011 até a atualidade, nós estamos executando tudo que foi planejado pelas comissões permanentes de integração e ensino e serviço. Aqui eu quero mostrar primeiro as primeiras reuniões, né, que aconteceram quando era ainda o espaço Cibmicro, não era nem região de saúde, né, lá em 2008. Né, rapidamente, só algumas fotos para mostrar para vocês. Aqui a primeira reunião foi lá em Cachoeiro de Itapemirim, né, e a gente era véspera de eleição municipal. Então nós fomos ousados em dizer: vocês topam montar
um espaço de discussão da educação permanente na região de saúde, os secretários toparam, então era um mês de novembro, dezembro, nós instituímos então, por portaria, não de fato, e depois começamos então a discutir. De forma que hoje o desenho da educação, desses espaços instituídos nas regiões de saúde é esse, né? Nós temos uma CIES que está dentro de uma comissão intergestora regional, a CIRCA, os antigos colegiados de gestão, em cada região de saúde. Né? Uma na região norte, uma na região central, uma na região metropolitana e uma na região sul. Quem é que participa dessas discussões? Qual foi a ideia que a portaria 1996 nos traz e que é um grande desafio para nós? É envolver os gestores estaduais e municipais de educação, os trabalhadores do SUS, as instituições de ensino que têm curso na área da saúde e os movimentos sociais ligados às políticas públicas do controle social. Isso não é um movimento fácil de fazer, a gente tem que estar sempre, a gente fez uma avaliação interna de todos esses anos de caminhada da CIES no Espírito Santo, há uma rotatividade muito grande e às vezes nem sempre todos os atores estão conjuntamente no mesmo espaço, concomitantemente discutindo a educação. Às vezes falta um ou falta um outro, mas o importante é o movimento. Né? E para além dos segmentos representados, nós temos que ampliar isso para os atores que discutem a educação. Foi uma outra crítica que nós fizemos. De forma que nenhum município ficará sem a referência de uma comissão, de uma CIES, numa região de saúde. Então, aqui nós temos a região norte, com 14 municípios, com a população de 429 mil habitantes, né, referenciadas a CIR Norte, né, CIES Norte, uma região central, com 18 municípios, com 650 mil habitantes, uma região metropolitana, onde concentra a maior parte da população do Espírito Santo, de 2 milhões e 200, com 20 municípios, mas veja bem, a maior quantidade de municípios está aqui no sul. A população é 685 mil, são 26 municípios. Mas o grande contingente populacional está na região metropolitana, com todos os 20 municípios. Então, todo município deve conhecer que existe uma CIES e que todo mês essa CIES está se reunindo num espaço que é definido na superintendência regional de cada região de saúde. Então, eu peço para as pessoas que estão no município que se referencie à Superintendência Regional de Saúde, buscando o calendário das reuniões para a discussão da CIES, para a gente poder cada vez mais fortalecer esse espaço, principalmente num contexto de novos gestores que estão assumindo as secretarias municipais, né, de saúde, para que a gente possa cada vez mais influenciar aquelas instituições formadoras também, que colocam alunos no campo de trabalho, que elas possam entender a lógica da educação permanente. Então, só para vocês terem uma ideia da abrangência, são 10 mil trabalhadores que o NOED RH, por responsabilidade dele, deve trabalhar projeto de educação permanente, mais os 70 mil trabalhadores estimados no estado do Espírito Santo, em que a gente utiliza, então, esses espaços para poder atingi-los, né? Formando uma grande rede de escola, como eu tinha falado lá na frente, uma grande rede de contatos para discutir educação permanente. Aqui, para falar bem assim, qual é o produto que vocês têm desses planos regionais, né, de educação permanente? A gente listou rapidamente, né, que são transformados em processo de formação que a gente chama dos cursos. Saúde da mulher e da criança, mais de 900 pessoas foram qualificadas, né, pessoal de nível médio, que 40%, mais de 50% da força de trabalho é de nível médio, né? Também na loja de educação permanente, né? O aperfeiçoamento de auxiliares e técnicos de enfermagem do idoso, que levamos também na CIES para discutir, e também aqui, o que não está escrito aqui, além de todos esses técnicos, auxiliares, vigilância, saúde mental, atenção primária, gestão de processos educativos, antes muito disso, eu também não posso deixar de citar aqui a formação do agente comunitário de saúde, pelo nosso Núcleo de Educação e Formação em Saúde. São mais de 7 mil agentes formados nesse estado pelo método da concentração e dispersão, pelo método da problematização, que foram formados nesse estado. Então, tem um grande potencial, tem uma gama de coisas que a gente poderia falar aqui o tempo todo, né? Aqui é a gestão da educação permanente para a rede de urgência e emergência, que aconteceu também conduzido pela CIES Central, que foi uma experiência de 6 meses, com vários atores da rede de urgência e emergência, envolvendo SAMU, Atenção Básica, Polícia Militar, convidamos a Polícia Federal, a ECO 101,
para também ter como produto final a efetivação de uma rede de educação permanente por região. Começou na região central, depois provavelmente se expandirá para as demais regiões. Foi uma parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, com a metodologia da educação permanente, né? E, enfim, são muitas experiências que a gente tem para mostrar, né? Enfim, aqui um quadro resumo, porque muitas vezes a gente que está na coordenação estadual, que a gente tem uma finalidade por lei complementar, mas a gente também tem a CIES que veio depois, né, de todo o movimento que a gente iniciou quando eu comecei a contar lá em 2008, quando eu comecei no EdRH, mas que já tinha uma finalidade, e que depois veio a CIES para tentar fortalecer esse movimento de pensar a educação permanente de forma regional e tentar trazer alguns resultados diferenciados, né? E esse é o desenho hoje no Estado, que a gente que tem um terreno fértil, ele não está dado, ele está em construção, né? Ele precisa ser alimentado, ele precisa ser fortalecido, ele precisa ser monitorado, para que a gente consiga avançar naquilo que a gente quer. E sempre a gente pergunta, quando eu participo de um espaço desse, o que eu espero, como é que eu realizo o meu trabalho como representante de um segmento daqueles que eu falei, e como é que ela deveria funcionar, esse espaço, que é a CIES, para alcançar os resultados que eu espero, né? Então, eu estou terminando mais 2 slides, eu coloco o seguinte, que uma premissa, as premissas para você trabalhar com educação permanente, ela vai por níveis. Esse é um nível de maturidade, desde o vermelho até o lilás. Eu coloco que, primeiro, para você trabalhar com educação permanente, você tem que reconhecer que o outro existe. Se você não sabe que ele existe, você não vai nem aceitá-lo. Se você não conhece o que o outro faz, você não vai mostrar nem interesse pelo outro. Você vai passar como uma pessoa que não está interessada naquilo que o outro faz. Se você presta uma ajuda esporádica com conhecimento adquirido, né, com o reconhecimento que você teve do outro, você vai praticar reciprocidade com aquele outro. Se você compartilha essas atividades e os recursos que você aprendeu, você está no nível de cooperação e você se mostra solidário, porque a regionalização ela é solidária. E se você compartilha os seus objetivos e projetos, você está no maior nível, que é o de associação. E você tem confiança naquilo que você faz, e você tem confiança no seu parceiro. E você tem confiança nos atores que estão ali. Então, eu trago uma reflexão, um desafio para a gente nesse final, que a gente tem que a todo tempo, em todo momento, saber que nós estamos. Eu estou pegando uma frase emprestada aqui do Merri. Se interrogar, produzir autointerrogação daquilo que nós fazemos. Nós temos que ser atores comprometidos. Você tem que estar no processo de trabalho para fazer a diferença com a educação permanente. Você tem que, o seu agir, ele tem que produzir o verdadeiro cuidado ao outro, inclusive aquele que cuida, né? É uma postura ética que você tem que colocar no encontro do que você está fazendo. Isso não é óbvio e não está transparente para quem um dia ouviu falar em educação permanente ou que vai trabalhar nessa área. Então, assim, olhar para você, dialogar com o outro, reconhecer o outro e se colocar no caminho, porque o caminho não está feito, ele está em construção. Eu acho que era isso, eu cheguei no meu tempo aí e eu gostaria de poder... eu sei que às vezes tem muitas perguntas para serem feitas, mas eu me coloco à disposição com a minha equipe, eu agradeço muito a minha equipe. Sem a minha equipe, eu vou falar para você, nós somos 22 pessoas, desde o administrativo até os técnicos, a equipe que trabalha no EdRH, fora todos os secretários executivos que estão nas secretarias, que estão nas comissões de integração ensino-serviço, que são referências para uma discussão, eles não fazem sozinho, né, esse processo, nós não fazemos sozinho, nós só fazemos com o outro. Agradecer imensamente, porque só é possível estar falando para vocês tudo que eu estou falando aqui, porque houve um trabalho de equipe pensado, houve um trabalho de equipe que foi consolidado e houve uma maturidade da equipe para chegar onde nós chegamos. Para dizer, nós sabemos onde nós queremos chegar. Precisamos conversar com o outro para ele sonhar o nosso sonho. Obrigado, gente, e desejo tudo de bom nos colocando à disposição. Obrigado ao Telesaúde, nosso parceiro, né, aos colegas que nos propiciaram isso. E a gente está sempre à disposição, seja no e-mail,
seja no convite que a gente puder ir. A gente está usando muito a web para fazer conversas com as regiões. Com a própria Cielo, nós temos utilizado o matriciamento para conversar à distância, porque nem sempre, num momento de crise, é difícil deslocamento, é difícil gasto com combustível. Então a gente tem que pensar nisso também. Usar a ferramenta tecnológica, que é o telesaúde, para que a gente possa realmente divulgar e difundir aquilo que a gente acredita. Tá? Muito obrigado.